O sol começava sua despedida lenta sobre Santos, pintando o céu com tons alaranjados que se espalhavam como aquarela sobre tela úmida. A brisa marinha carregava o cheiro salgado do oceano, misturado ao aroma de café e pastéis que emanava dos quiosques espalhados pela orla. Era um fim de tarde típico do litoral paulista, onde o tempo parece escorrer mais devagar, como se a própria natureza entendesse que alguns momentos merecem ser saboreados. No pequeno shopping a céu aberto, próximo à praia, a vida seguia seu ritmo peculiar. Turistas de chinelos e camisetas coloridas se misturavam aos santistas que voltavam do trabalho, criando uma sinfonia urbana feita de conversas sobrepostas, risadas de crianças e o barulho distante das ondas quebrando na areia. Era nesse cenário de simplicidade cotidiana que histórias extraordinárias às vezes se revelavam. Entre as várias barraquinhas que se espalhavam pelos corredores descobertos do shopping, uma em particular chamava atenção pelo barulho. Seu dono, Valdecir, era conhecido na região como o Rei da Zoeira, um homem de meia idade, barriga saliente e voz que carregava por metros de distância. Vendia bonés, pulseiras artesanais, chaveiros e outros souvenirs. Mas seu verdadeiro produto era o entretenimento gratuito que oferecia a quem passasse por ali. "Olha só, Dona Maria!" gritava para uma senhora que caminhava com sacolas. "A senhora tá tão elegante hoje que até o vento tá com ciúme." Valdecir tinha uma teoria. O riso era o melhor vendedor. Acreditava que fazendo as pessoas sorrirem, elas naturalmente se sentiriam mais dispostas a comprar alguma coisa. Não que sua estratégia fosse sempre bem-sucedida, mas ele insistia na fórmula. Afinal, como dizia para a esposa toda noite, quem não arrisca, não petisca. O problema de Valdecir era sua tendência a exagerar. Às vezes, sua busca pelo riso o levava a territórios perigosos, onde a linha entre humor e desrespeito se tornava tênue. Ele não percebia quando suas piadas deixavam de ser engraçadas para se tornarem constrangedoras ou, pior ainda, ofensivas. Para ele, tudo era motivo de riso e todos deveriam rir junto. Naquela tarde dourada de março, enquanto organizava alguns bonés novos que havia recebido pela manhã, Valdecir não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Não imaginava que um encontro casual iria abalar suas convicções sobre humor, respeito e humanidade de uma forma que ele jamais esqueceria. Foi então que ele apareceu. Caminhava com uma elegância que contrastava com o ambiente despojado do shopping. Usava uma bermuda branca de alfaiataria, dessas que só quem entende de moda consegue escolher. Não muito justa, não muito folgada, com um caimento perfeito que falava de bom gosto e recursos. A camisa social de linho azul claro estava impecavelmente passada, aberta no peito, o suficiente para revelar uma corrente discreta de ouro. Os óculos escuros eram clássicos, atemporais, do tipo que nunca sai de moda. Mas o que mais chamava a atenção não era o conjunto harmonioso de sua vestimenta, nem mesmo o perfume marcante que deixava um rastro sutil por onde passava. Era sua forma de caminhar. Havia algo na postura, na firmeza dos passos, na maneira como ocupava o espaço ao seu redor que irradiava uma presença quase magnética. Era o tipo de pessoa que, mesmo sem dizer uma palavra, fazia as cabeças se virarem. E havia outro detalhe, que não passava despercebido. Sua perna direita era uma prótese moderna, reluzente sob a luz dourada do entardecer. Mas ele não fazia questão alguma de escondê-la. Pelo contrário, usava-a como parte integrante de quem era, sem pudor, sem vergonha, como um guerreiro que exibe suas cicatrizes como medalhas de honra. Valdecir, sempre atento a potenciais clientes, logo notou a aproximação do homem elegante. Seus olhos de vendedor experiente fizeram uma avaliação rápida. Roupa cara, postura confiante, perfume importado. Definitivamente, alguém com dinheiro no bolso. Mas foi quando percebeu a prótese, que o sorriso maroto se formou em seu rosto.
Ali estava o material perfeito para uma de suas famosas piadas. O homem se aproximou da barraca com passos medidos, aparentemente interessado em algumas pulseiras artesanais que Valdecir havia recebido de um fornecedor local. Eram peças bonitas, feitas com pedras naturais e fios de couro, do tipo que turistas gostam de levar como lembrança de viagem. Valdecir se preparou. Respirou fundo, ajeitou a postura e armou aquele sorriso que ele acreditava ser irresistível. Nas próximas palavras que saíssem de sua boca, ele tinha certeza, estaria a chave para uma venda garantida e algumas risadas da pequena plateia que sempre se formava ao redor de sua barraca. O que Valdecir não sabia é que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. "E aí, chefia?" gritou Valdecir com sua voz caracteristicamente alta, garantindo que todos ao redor pudessem ouvir sua próxima pérola. "Com essa perna aí, vai querer só um tênis do lado esquerdo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas que estavam próximas soltaram risadas nervosas, daquelas que nascem mais do constrangimento do que da diversão genuína. Outras simplesmente desviaram o olhar, fingindo não ter ouvido. Uma criança pequena puxou a mão da mãe perguntando em voz alta o que o homem havia querido dizer, sendo rapidamente silenciada. Valdecir, no entanto, estava radiante. Acreditou ter acertado em cheio. Afinal, algumas pessoas riram, não riram. Isso significava que sua piada havia funcionado. Ele até ensaiou uma segunda investida, preparando-se para emendar outra brincadeira, quando algo o fez parar. O homem elegante havia parado completamente. Lentamente, como se cada movimento fosse calculado, ele levou a mão aos óculos escuros e os retirou, com uma delicadeza quase cerimoniosa. Foi então que Valdecir viu seus olhos. Não eram olhos de raiva, como seria esperado. Também não eram olhos de tristeza ou mágoa. Eram olhos de uma serenidade profunda, carregados de uma sabedoria que vem apenas daqueles que já enfrentaram dores inimagináveis e saíram mais fortes do outro lado. Mas havia algo mais ali. Uma decepção silenciosa, que cortava mais fundo que qualquer grito de indignação. "Você sempre tenta fazer graça com a dor dos outros", disse o homem, sua voz baixa, mas penetrante. "Ou hoje é um dia especial?" As palavras saíram sem pressa, cada sílaba pesada de significado. Não havia agressividade em sua fala, apenas uma pergunta genuína que ecoou no silêncio constrangedor que se instalou ao redor da barraca. Valdecir sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Foi nesse momento que uma senhora idosa, que tomava café em uma mesa próxima da cafeteria vizinha, deixou sua xícara escorregar das mãos, trêmulas. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão cortou o ar como um tiro, mas ela nem notou. Seus olhos estavam fixos no homem elegante, sua boca aberta em uma expressão de puro espanto. "Meu Deus do céu!" ela murmurou, levando as mãos ao peito. "É o Roberto Carlos. É ele mesmo." A transformação foi instantânea e avassaladora. Como ondas que se espalham quando uma pedra é atirada na água, o reconhecimento se propagou pela pequena multidão. Sussurros se transformaram em murmúrios, murmúrios em exclamações abafadas. Celulares começaram a aparecer discretamente, alguns mais discretos que outros. O movimento natural do shopping pareceu ganhar uma nova dinâmica, como se todos quisessem se aproximar, mas ao mesmo tempo mantivessem uma distância respeitosa. "É ele mesmo, gente", sussurrou uma adolescente para a amiga. "O rei! Não acredito que ele está aqui em Santos", respondeu outra voz na pequena multidão que começava a se formar. Valdecir sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas pernas bambearam e ele teve que se apoiar no balcão de sua própria barraca para não cair. O homem elegante para quem havia direcionado sua piada cruel não era um turista qualquer, não era um empresário local, não era apenas mais um cliente potencial. Era Roberto Carlos, o rei da música brasileira.
o homem que havia vendido mais de 120 milhões de discos ao redor do mundo. Aquele cuja voz havia embalado gerações de brasileiros, cujas canções faziam parte da trilha sonora da vida de milhões de pessoas. O ídolo que transformou suas próprias limitações físicas em fonte de inspiração para incontáveis fãs que também enfrentavam desafios similares. E Valdecir havia zombado de sua deficiência física na frente de dezenas de pessoas. A realidade da situação caiu sobre ele como um tsunami. Não era apenas sobre ter ofendido uma pessoa famosa, era sobre ter zombado da dor de alguém que havia transformado essa mesma dor em arte, que havia usado sua música para dar força e esperança a milhões de pessoas que enfrentavam suas próprias batalhas pessoais. Roberto Carlos permaneceu imóvel por alguns instantes, observando a transformação que se operava ao seu redor. Viu o reconhecimento nos olhos das pessoas, sentiu a mudança na energia do ambiente, percebeu como o respeito havia substituído a indiferença inicial. Mas seu olhar permaneceu fixo em Valdecir, que agora parecia ter encolhido para dentro de si mesmo. "Me perdoa, seu Roberto." Valdecir conseguiu balbuciar, sua voz que antes ecoava com tanta confiança, agora reduzida a um fio. "Eu juro por Deus que não reconheci o senhor. Se eu soubesse que era o senhor, jamais." Roberto Carlos colocou os óculos de volta no rosto com a mesma delicadeza com que os havia retirado. Seus movimentos permaneciam serenos, controlados, como se cada gesto fosse parte de uma coreografia bem ensaiada da vida. Quando falou novamente, sua voz mantinha o mesmo tom calmo, mas suas palavras carregavam o peso de décadas de experiência e sabedoria. "O problema não é me reconhecer", disse ele, cada palavra pronunciada com a precisão de quem conhece o poder da linguagem. "É não reconhecer a humanidade nos outros." O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais o silêncio constrangedor da situação inusitada, mas um silêncio reflexivo, carregado de compreensão. As pessoas ao redor pareciam processar não apenas quem era aquele homem, mas principalmente o que ele havia acabado de dizer. Valdecir abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar sereno, mas penetrante do rei. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. Não lágrimas de autocompaixão, mas lágrimas de vergonha, genuína, e talvez de um despertar tardio para algo que havia ignorado por toda a sua vida. Uma senhora negra de cabelos grisalhos, que trabalhava em uma loja de roupas próxima e havia presenciado toda a cena, se aproximou timidamente. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ela falou: "Senhor Roberto Carlos, o senhor não imagina o que sua música significou para minha família. Quando meu marido perdeu o braço num acidente de trabalho, há 15 anos, ele entrou numa depressão terrível. Dizia que não servia mais para nada, que era meio homem. Até que um dia, ouvindo detalhes no rádio, ele me disse: se o Roberto Carlos conseguiu ser o que é, tendo as dificuldades dele, quem sou eu para desistir? Hoje, ele tem uma oficina mecânica próspera e emprega 4 pessoas." Roberto Carlos se virou para a senhora e, pela primeira vez desde o incidente, um sorriso suave apareceu em seu rosto. "O que seu marido descobriu?", disse ele, colocando uma mão gentil no ombro da mulher. "É que nossa força não vem do que nos falta, mas do que fazemos com o que temos." Mais pessoas começaram a se aproximar, cada uma carregando suas próprias histórias de como a música do rei havia tocado suas vidas. Havia a jovem mãe que ouvia sua estupidez quando estava grávida e sozinha, encontrando na letra a força para seguir em frente. O senhor aposentado que dançou, Lady Laura, no casamento de 50 anos com sua esposa. A adolescente que descobriu, através de Como é grande o meu amor por você, que era possível expressar sentimentos profundos sem se envergonhar da intensidade emocional. Valdecir observava tudo daquilo como se assistisse a um filme. Cada relato era como uma facada em sua consciência.
não apenas por ter ofendido Roberto Carlos, mas por finalmente compreender a dimensão do que suas brincadeiras poderiam causar em outras pessoas. Quantas vezes ele havia feito piadas com características físicas de clientes? Quantas vezes havia usado o que considerava defeitos das pessoas como material para suas tentativas de humor? E quantas dessas pessoas haviam ido embora de sua barraca carregando uma dor que ele nem sequer havia considerado? Lembrou-se da menina com o aparelho nos dentes para quem havia dito que ela poderia captar rádio AM e FM com aquilo. Na época, havia achado hilário. Agora percebia o constrangimento nos olhos dela, que ele havia interpretado erroneamente como timidez. Lembrou-se do rapaz com vitiligo que havia comparado a uma zebra sem listras definidas. Lembrou-se da senhora com problema na tireoide que ele havia chamado de balãozinho humano. Cada memória era como um soco no estômago. Como havia sido? Tão cego? Como havia confundido crueldade com humor por tanto tempo? Roberto Carlos, percebendo o turbilhão de emoções que se passava no rosto de Valdecir, se aproximou da barraca. Não havia mais pessoas ao redor. A pequena multidão havia se dispersado respeitosamente após os autógrafos e as fotos, entendendo que aquele momento pedia privacidade. "Você tem nome?" perguntou Roberto Carlos, sua voz agora mais suave. "Valdecir, senhor." "Valdecir da Silva", respondeu o comerciante, ainda sem coragem de levantar completamente a cabeça. "Valdecir, posso lhe perguntar uma coisa? Você tem filhos?" "Tenho sim, senhor. Uma menina de 12 anos e um menino de 8. E se alguém fizesse uma piada cruel com algum deles por causa de alguma característica física, como você se sentiria?" Valdecir não precisou nem pensar na resposta. A só ideia de alguém zombando de Mariana ou Pedrinho o fazia ferver de raiva. Imaginou sua filha, que havia nascido com uma mancha de nascença no rosto e já demonstrava sinais de insegurança por causa disso, sendo alvo de piadas maldosas. Imaginou seu filho, que usava óculos desde os 5 anos e às vezes era provocado, na escola, sendo humilhado publicamente por adultos. "Eu mataria", respondeu Valdecir, e desta vez seus olhos encontraram os de Roberto Carlos. "Eu literalmente mataria quem fizesse isso com meus filhos." Então você entende que todos somos filhos de alguém. Todos somos amados por alguém. E todos merecemos ser tratados com dignidade, independentemente de quem somos ou de como somos. Naquele momento, algo fundamental se transformou dentro de Valdecir. Não foi uma mudança súbita ou dramática. Foi mais como uma porta que se abriu lentamente, permitindo que uma luz nova iluminasse cantos escuros de sua personalidade que ele nem sabia que existiam. Pela primeira vez na vida, Valdecir compreendeu verdadeiramente a diferença entre fazer rir com alguém e fazer rir de alguém. Entendeu que o humor, quando usado como arma, podia ser mais devastador que qualquer agressão física. Palavras deixavam cicatrizes invisíveis, mas nem por isso menos dolorosas. "Senhor Roberto Carlos", disse Valdecir, finalmente conseguindo manter contato visual, "o senhor não tem ideia de quantas pessoas eu magoei ao longo dos anos. Eu pensava que estava sendo engraçado, que estava alegrando o dia das pessoas. Mas, na verdade, eu estava sendo cruel." Roberto Carlos assentiu lentamente. Havia visto aquela compreensão nascendo nos olhos do comerciante e reconhecia o momento pelo que era, um ponto de virada genuíno na vida de alguém. "O que importa agora, Valdecir, não é o que você fez no passado. É o que você vai fazer daqui para frente. Você pode escolher usar suas palavras para construir ao invés de destruir, para incluir ao invés de excluir, para celebrar as diferenças ao invés de zombar delas. Mas como? Como eu conserto o que já foi feito? Começando agora. Uma pessoa de cada vez, uma interação de cada vez. E quando você errar novamente, porque todos erramos, você se corrige,
pede desculpas e continua tentando. Roberto Carlos olhou ao redor da pequena barraca, observando os produtos expostos. Pegou uma pulseira artesanal feita com pedras coloridas e perguntou o preço. "Essa aqui custa R$ 15, meu senhor", respondeu Valdecir, ainda em choque com a normalidade da situação. "É bonita, bem feita. Quem faz essas pulseiras?" "Uma artesã daqui da região, Dona Conceição. Ela tem 68 anos e sustenta 3 netos com esse trabalho." Roberto Carlos sorriu. Ali estava o Valdecir que podia emergir. Alguém que conhecia as histórias por trás dos produtos que vendia, que se importava com as pessoas que forneciam seu estoque, que via a humanidade onde antes havia apenas transações comerciais. "Vou levar 2, disse Roberto Carlos, estendendo uma nota de R$ 50. "E pode ficar com o troco. Considere um investimento no seu novo jeito de fazer negócios." Nas semanas que se seguiram àquele encontro transformador, a mudança em Valdecir foi notável para todos que o conheciam. Sua esposa, Rosângela, inicialmente estranhava o novo comportamento do marido. Onde antes havia piadas sobre a aparência dos clientes, agora havia perguntas genuínas sobre suas vidas. Onde antes havia gargalhadas forçadas às custas dos outros, agora havia conversas reais sobre sonhos, dificuldades e pequenas vitórias cotidianas. "Você tá diferente, Valdecir", disse Rosângela numa noite, enquanto jantavam em casa, com os filhos. "Não que esteja ruim, pelo contrário. Mas você tá mais calmo, mais carinhoso também." Valdecir contou para a família sobre o encontro com Roberto Carlos. Mariana, sua filha de 12 anos, ouviu cada palavra com atenção crescente. Quando o pai terminou o relato, ela disse algo que o fez perceber como suas atitudes afetavam até mesmo seu círculo familiar. "Pai, eu sempre ficava com vergonha quando ia na sua barraca e você fazia aquelas piadas com as pessoas. Eu pensava que um dia você ia fazer isso comigo também, quando eu fizesse alguma coisa errada." O comentário da filha foi como um soco no estômago de Valdecir. Ele percebeu que sua crueldade disfarçada de humor não havia passado despercebida pelas crianças e, pior ainda, havia criado nelas uma insegurança sobre o amor incondicional que um pai deveria transmitir. De volta à barraca, Valdecir implementou mudanças práticas. Parou completamente com os comentários sobre a aparência física dos clientes. Quando sentia a tentação de fazer uma piada questionável, lembrava dos olhos serenos, mas penetrantes de Roberto Carlos e da pergunta que havia mudado sua perspectiva. "Você sempre tenta fazer graça com a dor dos outros?" Mas a mudança mais significativa foi na qualidade de suas interações. Valdecir descobriu que quando você realmente se interessa pelas pessoas, elas se abrem de maneiras surpreendentes. Dona Conceição, a artesã que fazia as pulseiras, começou a visitá-lo regularmente, não apenas para entregar produtos, mas para conversar sobre a vida. Ele descobriu que ela havia criado os netos sozinha após a filha morrer num acidente, e que seu trabalho artesanal era não apenas sustento, mas também terapia para lidar com a dor. Senhor Antônio, um aposentado que frequentava a barraca em busca de chaveiros para dar de presente para os netos, revelou que sofria de solidão após a morte da esposa e que as conversas ali eram o ponto alto de seus dias. Jéssica, uma jovem universitária que comprava pulseiras para revender na faculdade, contou sobre sua luta para pagar os estudos trabalhando de garçonete à noite. Curiosamente, as vendas de Valdecir começaram a aumentar. Não porque ele estava fazendo mais piadas, na verdade, estava fazendo muito menos, mas porque havia criado um ambiente onde as pessoas se sentiam genuinamente bem-vindas e respeitadas. Clientes começaram a voltar com mais frequência, não apenas para comprar, mas para conversar. Alguns até traziam amigos, dizendo que ali havia um comerciante diferente, que realmente se importava com as pessoas. Um dia, 3 meses após o encontro com Roberto Carlos, uma situação testou a nova postura de Valdecir de forma definitiva.
Um homem de aparência simples se aproximou da barraca mancando visivelmente, usando uma bengala improvisada feita de madeira. Suas roupas estavam surradas, seus cabelos desalinhados, e era evidente que estava passando por dificuldades financeiras. O antigo Valdecir teria imediatamente visto o material para piadas, a maneira desajeitada de caminhar, a bengala tosca, a aparência descuidada. Mas o novo Valdecir viu algo completamente diferente. Viu um ser humano que claramente estava enfrentando desafios e que merecia o mesmo respeito que qualquer outro cliente. "Boa tarde", disse Valdecir com um sorriso genuíno. "Em que posso ajudá-lo?" O homem pareceu surpreso com a cordialidade. Explicou que estava procurando um presente simples para a filha, que fazia aniversário naquele dia, mas que não tinha muito dinheiro. Valdecir mostrou-lhe algumas opções mais baratas, mas percebeu o olhar do homem se fixando em uma pulseira mais elaborada, feita com pedras semi-preciosas. "Essa é bonita, né?", comentou o homem, tocando delicadamente a peça. "Ela adoraria uma assim. Mas imagino que deve custar... Sabe de uma coisa?", disse Valdecir, tomando uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. "Essa pulseira estava com defeito na fechadura. Eu ia ter que devolver para a fornecedora mesmo. Se você quiser, pode levar por R$ 5. Não havia defeito algum na pulseira." Valdecir simplesmente reconheceu um pai que queria dar o melhor para sua filha, mesmo com recursos limitados, e decidiu que podia fazer a diferença na vida de alguém com um pequeno gesto de generosidade. 6 meses depois do primeiro encontro, numa tarde igualmente dourada de setembro, Roberto Carlos voltou ao shopping de Santos. Desta vez, ele estava acompanhado de alguns amigos que haviam vindo visitá-lo em sua casa no Guarujá. Como da primeira vez, sua presença chamou atenção, mas agora havia algo diferente na energia ao redor da barraca de Valdecir. O comerciante estava conversando animadamente com uma senhora idosa sobre os netos dela, quando percebeu a aproximação do grupo. Imediatamente reconheceu Roberto Carlos e seu coração disparou, mas desta vez não de vergonha, e sim de uma gratidão profunda. "Senhor Roberto Carlos", disse Valdecir, se aproximando com um sorriso genuíno. "Que alegria vê-lo novamente." Roberto Carlos observou a transformação. Havia algo fundamentalmente diferente no comerciante. Sua postura era mais relaxada, seus olhos tinham uma luz que não existia antes, e o ambiente ao redor de sua barraca parecia mais acolhedor, mais humano. "Como você está, Valdecir?" "Estou bem, senhor." "Muito bem, na verdade. Queria agradecer ao senhor pelo que aconteceu aqui há alguns meses. O senhor mudou minha vida." "Não, Valdecir. Você mudou sua própria vida. Eu apenas plantei uma semente que já estava pronta para germinar." Roberto Carlos apresentou seus amigos e explicou rapidamente o que havia acontecido no encontro anterior, obviamente omitindo os detalhes mais constrangedores para preservar a dignidade de Valdecir. Ele falou sobre como havia conhecido um comerciante que estava passando por uma transformação pessoal interessante. Durante os 15 minutos que permaneceram ali, Roberto Carlos pôde observar como Valdecir interagia com outros clientes. Viu a genuína preocupação quando uma jovem mãe comentou sobre as dificuldades financeiras. Viu o respeito com que tratou um senhor que tinha dificuldades de fala devido a um derrame. Viu a paciência ao explicar os produtos para uma criança que estava escolhendo um presente para a professora. "Você sabe", disse Roberto Carlos antes de ir embora, "existe uma música minha que diz: 'É preciso saber viver.' Acho que você descobriu o que isso realmente significa." "O senhor quer saber de uma coisa engraçada?", respondeu Valdecir. "Eu sempre ouvi suas músicas, mas nunca tinha realmente prestado atenção nas letras. Agora eu escuto e entendo cada palavra de um jeito diferente. Detalhes, por exemplo. Quando o senhor canta sobre pequenas coisas que fazem diferença numa relação, eu penso em como pequenos gestos fazem diferença na vida das pessoas." Roberto Carlos sorriu. Ali estava a prova de que uma pessoa pode,
Sim, mudar fundamentalmente sua forma de ver e interagir com o mundo. Não através de grandes discursos ou lições de moral, mas através da compreensão genuína de que todos nós somos humanos carregando nossas próprias lutas e merecem dignidade e respeito. Hoje, 2 anos após aquele encontro transformador, Valdecir da Silva continua com sua barraca no mesmo shopping de Santos. Mas o que acontece ali transcendeu completamente a simples venda de bonés e pulseiras. Sua barraca se tornou um pequeno ponto de luz humana, num mundo que às vezes parece ter esquecido a importância da gentileza. Clientes viajam quilômetros para comprar ali, não porque os produtos sejam excepcionais, mas porque sabem que serão tratados com dignidade independentemente de quem sejam ou de como se apresentem. Valdecir se tornou uma espécie de terapeuta informal, alguém que sabe ouvir sem julgar e oferecer palavras de encorajamento quando necessário. Dona Conceição, a artesã das pulseiras, expandiu seu negócio e agora emprega 2 vizinhas que também precisavam de renda extra. Senhor Antônio organizou um grupo de apoio para viúvos da terceira idade que se reúne semanalmente próximo à barraca. Jéssica se formou em psicologia e hoje trabalha com terapia para pessoas com deficiência física, inspirada pelo que viu naquela tarde quando Roberto Carlos ensinou sobre dignidade humana. Mariana, filha de Valdecir, agora com 14 anos, escreveu uma redação na escola sobre o dia em que meu pai se tornou uma pessoa melhor. A redação foi tão tocante que a professora pediu para ela apresentá-la para toda a escola. A menina que antes sentia vergonha das atitudes do pai, agora o tem como exemplo de que pessoas podem mudar quando decidem fazer um esforço genuíno para crescer. Pedrinho, o filho mais novo, hoje com 10 anos, surpreendeu a família quando disse que queria ser igual ao papai quando crescer. Não o papai de antes, mas o papai de agora. Quando perguntaram o que isso significava, ele respondeu: alguém que faz as pessoas se sentirem importantes. Rosângela, esposa de Valdecir, começou a trabalhar como voluntária numa ONG que atende pessoas com deficiência física, inspirada pelas histórias que o marido começou a contar sobre os clientes que passavam pela barraca. Ela diz que redescobriu o homem por quem se apaixonou há 20 anos, mas numa versão ainda melhor. Em dezembro daquele mesmo ano, Roberto Carlos fez um show em Santos como parte de sua turnê de fim de ano. Durante o espetáculo, numa pausa entre as músicas, ele contou para o público de mais de 15 mil pessoas sobre um encontro que havia tido com um comerciante local. Às vezes, disse ele ao microfone, nós pensamos que nossa música só serve para entreter, mas de vez em quando, descobrimos que ela pode tocar o coração das pessoas de formas que nem imaginávamos. Há alguns meses, conheci um senhor aqui em Santos que me ensinou tanto quanto eu espero ter ensinado a ele. Me ensinou que nunca é tarde para mudar, que o respeito é o presente mais precioso que podemos dar uns aos outros e que pequenos gestos podem ter consequências enormes. Valdecir estava na plateia naquela noite. Roberto Carlos havia conseguido 2 ingressos para ele e Rosângela, como uma forma de agradecimento pela lição de humanidade que havia recebido. Quando o rei começou a contar a história, Valdecir sentiu os olhos marejarem. Não de vergonha, como naquela primeira tarde, mas de gratidão por ter sido escolhido pelo destino para viver uma experiência que havia mudado não apenas sua vida, mas aparentemente também tocado o coração de seu ídolo. Esta próxima música, continuou, Roberto Carlos, vai para todos aqueles que, como meu amigo comerciante, descobriram que é possível recomeçar a qualquer momento, que é possível ser uma versão melhor de nós mesmos todos os dias. E então ele cantou Começar de Novo, uma de suas canções mais bonitas sobre segundas chances e recomeços. Mas naquela noite, para Valdecir, cada verso soava como uma trilha, sonora pessoal de sua própria jornada de transformação. Quando a música acabou, Valdecir aplaudiu com tanto entusiasmo que as pessoas ao redor sorriram. Rosângela segurou sua mão e sussurrou no seu ouvido:
Eu te amo, Valdecir. O homem que você se tornou, eu te amo ainda mais. A história de Valdecir e Roberto Carlos se espalhou pela região de forma orgânica. Não através de redes sociais ou reportagens sensacionalistas, mas através do boca a boca daqueles que testemunharam a transformação. Professores começaram a contar a história em salas de aula como exemplo de que pessoas podem mudar. Psicólogos a usavam como ilustração do poder da empatia. Pais a contavam para filhos como lição sobre respeito às diferenças. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido nos próprios comerciantes e vendedores da região. Muitos começaram a repensar suas próprias práticas, questionando se seus métodos de atração de clientes não estavam ferindo pessoas desnecessariamente. Uma espécie de onda de consciência se espalhou pelos pequenos comércios de Santos, criando um ambiente geral mais acolhedor e respeitoso. Curiosamente, as vendas de Valdecir começaram a aumentar. Não porque ele estava fazendo mais piadas, na verdade, estava fazendo muito menos, mas porque havia criado um ambiente onde as pessoas se sentiam genuinamente bem-vindas e respeitadas. Clientes começaram a voltar com mais frequência, não apenas para comprar, mas para conversar. Alguns até traziam amigos, dizendo que ali havia um comerciante diferente, que realmente se importava com as pessoas. Um dia, 3 meses após o encontro com Roberto Carlos, uma situação testou a nova postura de Valdecir de forma definitiva. Um homem de aparência simples se aproximou da barraca mancando visivelmente, usando uma bengala improvisada feita de madeira. Suas roupas estavam surradas, seus cabelos desalinhados, e era evidente que estava passando por dificuldades financeiras. O antigo Valdecir teria imediatamente visto material para piadas. A maneira desajeitada de caminhar, a bengala tosca, a aparência descuidada. Mas o novo Valdecir viu algo completamente diferente. Viu um ser humano que claramente estava enfrentando desafios e que merecia o mesmo respeito que qualquer outro cliente. "Boa tarde", disse Valdecir com um sorriso genuíno. "Em que posso ajudá-lo?" O homem pareceu surpreso com a cordialidade. Explicou que estava procurando um presente simples para a filha, que fazia aniversário naquele dia, mas que não tinha muito dinheiro. Valdecir mostrou-lhe algumas opções mais baratas, mas percebeu o olhar do homem se fixando em uma pulseira mais elaborada, feita com pedras semipreciosas. "Essa é bonita, né?" comentou o homem tocando delicadamente a peça. "Ela adoraria. Uma assim. Mas imagino que deve custar." "Sabe de uma coisa?" disse Valdecir, tomando uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. "Essa pulseira estava com defeito na fechadura. Eu ia ter que devolver para a fornecedora mesmo. Se você quiser, pode levar por R$ 5. Não havia defeito algum na pulseira. Valdecir simplesmente reconheceu um pai que queria dar o melhor para sua filha, mesmo com recursos limitados, e decidiu que podia fazer a diferença na vida de alguém com um pequeno gesto de generosidade. 6 meses depois do primeiro encontro, numa tarde igualmente dourada de setembro, Roberto Carlos voltou ao shopping de Santos. Desta vez, ele estava acompanhado de alguns amigos que haviam vindo visitá-lo em sua casa no Guarujá. Como da primeira vez, sua presença chamou atenção, mas agora havia algo diferente na energia ao redor da barraca de Valdecir. O comerciante estava conversando animadamente com uma senhora idosa sobre os netos dela, quando percebeu a aproximação do grupo. Imediatamente reconheceu Roberto Carlos e seu coração disparou, mas desta vez não de vergonha, e sim de uma gratidão profunda. "Senhor Roberto Carlos", disse Valdecir, se aproximando com um sorriso genuíno. "Que alegria vê-lo novamente." Roberto Carlos observou a transformação. Havia algo fundamentalmente diferente no comerciante. Sua postura era mais relaxada, seus olhos tinham uma luz que não existia antes, e o ambiente ao redor de sua barraca parecia mais acolhedor, mais humano. "Como você está, Valdecir?" "Estou bem, senhor."
Muito bem, na verdade. Queria agradecer ao Senhor pelo que aconteceu aqui há alguns meses. O Senhor mudou minha vida. Não, Valdecir. Você mudou sua própria vida. Eu apenas plantei uma semente que já estava pronta para germinar. Roberto Carlos apresentou seus amigos e explicou rapidamente o que havia acontecido no encontro anterior, obviamente omitindo os detalhes mais constrangedores para preservar a dignidade de Valdecir. Ele falou sobre como havia conhecido um comerciante que estava passando por uma transformação pessoal interessante. Durante os 15 minutos que permaneceram ali, Roberto Carlos pôde observar como Valdecir interagia com outros clientes. Viu a genuína preocupação quando uma jovem mãe comentou sobre as dificuldades financeiras. Viu o respeito com que tratou um senhor que tinha dificuldades de fala devido a um derrame. Viu a paciência ao explicar os produtos para uma criança que estava escolhendo um presente para a tia professora. Você sabe, disse Roberto Carlos antes de ir embora, existe uma música minha que diz: é preciso saber viver. Acho que você descobriu o que isso realmente significa. O senhor quer saber de uma coisa engraçada? Respondeu Valdecir. Eu sempre ouvi suas músicas, mas nunca tinha realmente prestado atenção nas letras. Agora eu escuto e entendo cada palavra de um jeito diferente. Detalhes. Por exemplo, quando o senhor canta sobre pequenas coisas que fazem diferença numa relação, eu penso em como pequenos gestos fazem diferença na vida das pessoas. Roberto Carlos sorriu. Ali estava a prova de que uma pessoa pode, sim, mudar fundamentalmente sua forma de ver e interagir com o mundo. Não através de grandes discursos ou lições de moral, mas através da compreensão genuína de que todos nós somos humanos, carregando nossas próprias lutas e merecem dignidade e respeito. Hoje, 2 anos após aquele encontro transformador, Valdecir da Silva continua com sua barraca no mesmo shopping de Santos. Mas o que acontece ali transcendeu completamente a simples venda de bonés e pulseiras. Sua barraca se tornou um pequeno ponto de luz humana num mundo que às vezes parece ter esquecido a importância da gentileza. Clientes viajam quilômetros para comprar ali. Não porque os produtos sejam excepcionais, mas porque sabem que serão tratados com dignidade independentemente de quem sejam ou de como se apresentem. Valdecir se tornou uma espécie de terapeuta informal, alguém que sabe ouvir sem julgar e oferecer palavras de encorajamento quando necessário. Dona Conceição, a artesã das pulseiras, expandiu seu negócio e agora emprega 2 vizinhas que também precisavam de renda extra. Senhor Antônio organizou um grupo de apoio para viúvos da terceira idade que se reúne semanalmente próximo à barraca. Jéssica se formou em psicologia e hoje trabalha com terapia para pessoas com deficiência física, inspirada pelo que viu naquela tarde quando Roberto Carlos ensinou sobre dignidade humana. Mariana, filha de Valdecir, agora com 14 anos, escreveu uma redação na escola sobre o dia em que meu pai se tornou uma pessoa melhor. A redação foi tão tocante que a professora pediu para ela apresentá-la para toda a escola. A menina que antes sentia vergonha das atitudes do pai, agora o tem como exemplo de que pessoas podem mudar quando decidem fazer um esforço genuíno para crescer. Pedrinho, o filho mais novo, hoje com 10 anos, surpreendeu a família quando disse que queria ser igual ao papai quando crescer. Não o papai de antes, mas o papai de agora. Quando perguntaram o que isso significava, ele respondeu: alguém que faz as pessoas se sentirem importantes. Rosângela, esposa de Valdecir, começou a trabalhar como voluntária numa ONG que atende pessoas com deficiência física, inspirada pelas histórias que o marido começou a contar sobre os clientes que passavam pela barraca. Ela diz que redescobriu o homem por quem se apaixonou há 20 anos, mas numa versão ainda melhor. Em dezembro daquele mesmo ano, Roberto Carlos fez um show em Santos como parte de sua turnê de fim de ano. Durante o espetáculo, numa pausa entre as músicas, ele contou para o público de mais de 15 mil pessoas sobre um encontro que havia tido com um comerciante local.
Às vezes, disse ele ao microfone, nós pensamos que nossa música só serve para entreter. Mas, de vez em quando, descobrimos que ela pode tocar o coração das pessoas de formas que nem imaginávamos. Há alguns meses, conheci um senhor aqui em Santos que me ensinou tanto quanto eu espero ter ensinado a ele. Me ensinou que nunca é tarde para mudar, que o respeito é o presente mais precioso que podemos dar uns aos outros e que pequenos gestos podem ter consequências enormes. Valdecir estava na plateia naquela noite. Roberto Carlos havia conseguido 2 ingressos para ele e Rosângela como uma forma de agradecimento pela lição de humanidade que havia recebido. Quando o rei começou a contar a história, Valdecir sentiu os olhos marejarem. Não de vergonha, como naquela primeira tarde, mas de gratidão por ter sido escolhido pelo destino para viver uma experiência que havia mudado não apenas sua vida, mas aparentemente também tocado o coração de seu ídolo. Esta próxima música continuou. Roberto Carlos, vai para todos aqueles que, como meu amigo comerciante, descobriram que é possível recomeçar a qualquer momento, que é possível ser uma versão melhor de nós mesmos todos os dias. E então ele cantou, Começar de Novo, uma de suas canções mais bonitas sobre segundas chances e recomeços. Mas naquela noite, para Valdecir, cada verso soava como uma trilha, sonora pessoal de sua própria jornada de transformação. Quando a música acabou, Valdecir aplaudiu com tanto entusiasmo que as pessoas ao redor sorriram. Rosângela segurou sua mão e sussurrou no seu ouvido. Eu te amo, Valdecir. O homem que você se tornou, eu te amo ainda mais. A história de Valdecir e Roberto Carlos se espalhou pela região de forma orgânica. Não através de redes sociais ou reportagens sensacionalistas, mas através do boca a boca daqueles que testemunharam a transformação. Professores começaram a contar a história em salas de aula, como exemplo de que pessoas podem mudar. Psicólogos a usavam como ilustração do poder da empatia. Pais a contavam para filhos como lição sobre respeito às diferenças. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido nos próprios comerciantes e vendedores da região. Muitos começaram a repensar suas próprias práticas, questionando se seus métodos de atração de clientes não estavam ferindo pessoas desnecessariamente. Uma espécie de onda de consciência se espalhou pelos pequenos comércios de Santos, criando um ambiente geral mais acolhedor e respeitoso. Roberto Carlos, por sua vez, passou a incluir em suas apresentações um momento dedicado à reflexão sobre dignidade humana e respeito às diferenças. Não de forma preachy ou moralizante, mas através de pequenas histórias e comentários que tocavam o coração das pessoas de forma genuína. A prótese que o rei havia aprendido a carregar com dignidade desde a infância continuou sendo parte integrante de sua identidade pública, mas agora ela representava algo ainda maior, um símbolo de que nossas limitações podem se tornar nossas maiores forças quando escolhemos encará-las com coragem e transformá-las em fonte de inspiração para outros. Valdecir da Silva nunca mais fez uma piada às custas da dor de alguém. Não porque tinha medo de ofender celebridades, até porque Roberto Carlos foi o único famoso que ele encontrou em toda a sua vida, mas porque finalmente compreendeu que por trás de cada riso forçado às custas de outro ser humano, há sempre uma alma que pode estar sangrando em silêncio. E assim, numa tarde dourada de março em Santos, 2 vidas se cruzaram e se transformaram mutuamente. Uma lição de humanidade que começou com uma piada cruel e terminou com a compreensão de que o respeito é a forma mais sublime de amor que podemos oferecer a estranhos que cruzam nosso caminho. Hoje, quando alguém pergunta a Valdecir sobre o segredo do sucesso de sua barraca, ele sempre responde da mesma forma. Trate cada pessoa como se ela fosse a mais importante do mundo. Porque para alguém, em algum lugar, ela realmente é. E Roberto Carlos continua sendo o rei.
Mas naquela tarde em Santos, ele também foi professor, terapeuta e, principalmente, um exemplo vivo de que a verdadeira grandeza não está em esconder nossas vulnerabilidades, mas em transformá-las em força para ajudar outros a encontrarem sua própria dignidade. Algumas histórias nascem de encontros casuais, outras de desencontros planejados pelo destino. A história de Valdecir e Roberto Carlos nasceu de um momento de crueldade que se transformou em lição de amor. E talvez seja essa a mais bela prova de que sempre é possível recomeçar. Sempre. É possível ser melhor. Sempre é possível escolher a gentileza onde antes habitava a indiferença. No fim das contas, todos nós somos capazes de ser reis e rainhas de nossa própria humanidade. Basta decidirmos usar nossa coroa com a mesma dignidade com que Roberto Carlos sempre usou a sua, inclusive quando ela é invisível aos olhos, mas brilhante para a alma.